Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eh, Sejam bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. Essa sequência de aulas do Clube do Livro, Deuses Feridos, que a gente tem feito aqui, né? Falando sobre uma virtude, um pecado capital por mês. E antes de começarmos, eu gosto de dar uma aquecidinha, assim, né? Falar uns minutinhos para o pessoal entrar. Me contem aqui nos comentários de onde vocês falam. Me contem se vocês estão me escutando bem, que isso é bem importante. Quem estava na última aula me ouviu assobiar, né? Porque eu não sabia que tinha começado a live. E aí eu tava assim, tipo, tchurururu. Então foi muito engraçado. Mas hoje tá tudo nos conformes. Então me digam se tá ok o áudio, se vocês estão me escutando, se eu tô falando num tom adequado. Eu vi que já tem gente do Havaí. Agora eu me senti uma apresentadora de TV. Caravana do Havaí. Ilhabela, Dourados, Austrália, gente. Eu tive uma época que meu sonho era morar na Austrália, a minha época mais hippie. México, nossa, que legal, Goiânia. A Ana Jéssica me conheceu em Fortaleza, gente, Fortaleza é demais, demais. Espírito Santo, Mato Grosso, ai, que demais. Pessoal, então também me contem aqui quem que tá conseguindo ler o livro, né? Quem que leu o capítulo de hoje, sabendo que essa aula é totalmente independente do capítulo, porque eu vou contar para vocês o que o autor explica no capítulo, mas seria muito bom para mim saber se esse livro está sendo útil para vocês, se vocês estão aproveitando a leitura, o que vocês estão achando do livro, né? Então, como eu disse nas aulas passadas, esse livro, ele é um livro bem, assim, introdutório e eu gostei muito da ideia dele relacionar os anseios do nosso coração, né, 7 grandes anseios do nosso coração, com as distorções desses anseios pelos vícios capitais, pelos pecados capitais, e o remédio das 7 virtudes celestiais. Então, eu achei uma sacada tão boa, porque assim a gente consegue aprender de uma vez só os 7 anseios do coração humano, os 7 vícios capitais, né, destrinchando eles, e as 7 virtudes celestiais, que são as virtudes que a gente está trabalhando aqui. Então, ó, a Maria falou que leu o capítulo hoje. O capítulo é muito curtinho, né? Então não adianta eu propor um clube do livro que eu coloque um monte de livro difícil pra gente ler no mês, porque todo mundo aqui tem uma vida corrida, tem 1000 coisas para fazer. Então, nada como de pegar um livro pro clube do livro e dividir em capítulos. Então, cada mês a gente lê um capítulo. Bom, então adorei que vocês estão comentando aí. Vamos então começar o nosso tema, que é um tema muito, muito importante. Então eu gostei porque quando eu anunciei que ia ser essa aula, né, sobre paciência, sobre lutar contra a ira, nossa, eu recebi muitas mensagens. Ah, essa eu tô precisando. E quando eu mandei nos grupos, eu mesma falei, gente, vai ser ótimo para mim esse tema, porque, enfim, eu acho que todo mundo compartilha dessa luta, né? Em algum aspecto a gente perde a paciência, né? Parece que a gente fica até meio fora de si, né? Com algumas questões. E hoje a gente vai entender por que que a gente acaba perdendo a paciência. Existe uma raiz para isso. Existe um anseio dentro do nosso coração que busca algo que a gente tenta alcançar com, com essa ira, né? Que é um método errado para alcançar, mas que quando a gente faz de forma impensada, a gente acaba caindo na ira. Então, eu espero que seja uma aula proveitosa para todo mundo. Então, eu queria, assim, se vocês quiserem comentar, né? Se vocês, o que que faz mais vocês perderem a paciência, né? Vamos começar, vocês sabem que eu gosto de começar com umas perguntinhas. Então, assim, pensem na vida de vocês, o que que faz vocês perderem muita paciência. Claro que tem aqueles exemplos clássicos, né? Nossa, uma fechada no trânsito, né? Uma fila que não anda, né? Ou então uma pessoa que me ignora, né? Isso me faz perder muito a paciência. Como que essa pessoa me ignorou, né? Então, existem situações no nosso cotidiano, por exemplo, impaciência com os filhos, né? Até hoje eu lembro do padre Ricardo lá de Santos, que ele fala assim: olha, gente, eu tenho que avisar as mães que não o único pecado não é a paciência. Paciência não é o único pecado que elas têm que confessar. Então foi muito engraçado, porque as mães dão um zoom
né, nesse pecado da paciência, às vezes a gente esquece outras coisas também que a gente pode estar errando, mas que toda mãe vai e sente aquele coração dolorido, né, de ter perdido a paciência com os filhos, né, de às vezes ter se exaltado, né, inclusive às vezes ter caído na ira, né, que é um pecado mais grave. E antes da gente começar, só para relembrar, porque talvez algumas pessoas não saibam, mas existe uma diferença entre a ira e a impaciência. A ira é um pecado capital, né? Dentro dos 7 pecados capitais. Então é um pecado mortal, né? Por quê? Porque você realmente existe um certo descontrole, né? Tanto é que a gente até parece que, não sei, a gente sente como se tivesse sido possuída, né? Fica uma coisa meio demoníaca quando a gente tá irado, né? Você olha uma pessoa irada, parece que ela tá completamente fora. E a falta de paciência, por outro lado, pode ser algo muito leve, né? Por exemplo, nossa, eu estava assistindo um filme, no meio do filme a televisão desligou, sei lá eu, né? Então você fica, putz, nossa, eu não acredito, né? E você pode até ficar, soltar um palavrão. Isso foi uma falta de paciência, né? Não foi exatamente um pecado da ira. E aí, para isso, a gente chama de pecado venial, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, ó. O que faz perder a paciência, desorganização, a gente vai falar sobre ordem também aqui. Quando alguém não entende, perfeito, também coloquei esse exemplo aqui, né? Às vezes é difícil quando a gente quer explicar algo e a pessoa não entende, e aí mesmo falando com jeito e tal, e a gente começa a perder a paciência porque aquilo não tá andando, não tá fluindo. As brigas dos filhos também são uma causa grande de impaciência, e aí tem muitas situações cotidianas e eu quero que essa aula nos faça refletir, né, trazer à luz, porque muitas vezes a gente vai vivendo no automático e para de perceber, né, não para perceber que existem essas pequenas raposas que destroem a vinha, né, como fala no Antigo Testamento, ou seja, tem pequenos pontos que quando a gente vai ver e descuida, de repente nossa alma já está completamente intranquila, completamente nervosa, né, e sai de si. Então vamos lá. Existe, né, em toda a alma humana, é por isso que a gente fala que é um anseio da alma humana, existe uma ânsia por justiça. Né? Existe uma ânsia de que as coisas funcionem da maneira como elas deveriam funcionar. Existe uma vontade de que a gente viva numa ordem, né? Então, bom, eu faço isso, né? Eu recebo aquilo, né? Ou então eu vou no hospital, eu desejo ser bem atendida, né? E não ficar na fila 50 horas. E isso é um anseio nosso. E da onde vem esse anseio? Né? Então, nesse livro que a gente está estudando, né, nesse capítulo 6 sobre a ira, o autor ele vai dizer o seguinte: no ato da criação, né, quando Deus nos criou, o mundo vivia em perfeita harmonia. Então nós guardamos dentro de nós essa lembrança, né, essa memória do ato da criação, de que nós tivemos uma vez essa paz, né? Nós tivemos esse equilíbrio, essa ordem, tudo era justo. Então era dado a Deus o que é de Deus, era dado ao homem o que é do homem, era dado aos animais o que era dos animais, tudo tinha uma ordem, né? E a justiça é isso, né? Dar a Deus o que é de Deus, dar aos outros o que é dos outros, né, receber o que me é devido. Esse é o princípio da justiça. Então, ao nosso anseio para que as coisas sejam justas, sejam corretas, vem desde Adão e Eva, né? Vem desde a nossa criação, da nossa natureza, por isso que está impresso, né, na nossa alma, é um anseio da nossa alma. E vejam, é um anseio tão nobre, né, que a gente vai ler nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, nosso Senhor, ele louva, né, as pessoas que buscam essa justiça real, e não essa justiça falsa, né? Nossa, eu quero que as coisas funcionem do meu jeito. Não. A justiça no sentido de uma ordem, né? Que tudo seja dado a Deus, ao que é de Deus, etc. E aí, então, vem desde dessa época, né? Então, existe em nós essa ânsia de que haja um retorno a essa harmonia. Peraí, Wesley, você pode só trazer um lenço de Wesley? Você pode só trazer um lenço para mim? Obrigada. Então, aí, olha só que interessante, né? O autor, na página 117,
quando ele vai falar sobre isso, né, sobre essa harmonia, ele fala o seguinte, é muito bonito, né? Ele fala: embora saibamos que tudo está péssimo e fora dos eixos, ansiamos pelo retorno à harmonia que existia quando Deus, a humanidade e o mundo estavam em paz uns com os outros, né? A gente vê que existe um caos, a gente vê e fala assim: meu Deus, eu não fui feita para isso. Inclusive, esses dias meu marido falou: nossa. É muito comum a gente ouvir uma pessoa falando: nossa, eu sonho em morar numa casinha, né, com um quintal. Aí eu falei: nossa, amor, no fundo as pessoas anseiam uma coisa celestial, né? No fundo elas anseiam algo que é muito divina, né? Uma coisa orgânica, uma coisa ordenada, uma coisa junto à natureza que Deus criou. Obrigada. Isso não estava previsto. Vejam, tem que ter paciência com as doenças. E aí, bom, e aí o que ele vai falar também, né? Que essa justiça, ela é uma virtude moral. Ah, não, ele fala assim, ó. Não é porque o trânsito, olha que lindo, isso é muito profundo, tá? Muito profundo. Porque quando a gente se ira, a gente fala o quê? Não, eu tô irado porque o trânsito tava uma loucura, né? Eu tô irado, eu cheguei aqui irritado no trabalho porque um cara me fechou, né? E aí o autor fala uma coisa muito profunda. Ele fala assim: não é porque o trânsito nos fez chegar atrasados para uma reunião. Não é sobre isso. Por isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que ir no fundo da nossa alma. Não é por isso. É porque por trás de tudo isso, as partes mais profundas da nossa humanidade se sentem nuas sem Deus. É a impotência de nos sentirmos totalmente, inevitavelmente e assustadoramente sozinhos, que é algo que nos enfurece de forma irracional. Então isso eu achei maravilhoso. Então assim, não é porque o trânsito estava ruim, né? Não adianta você culpar o ambiente que você cultivou, né? Que você teve esse acesso de ira. Na verdade, não. Na verdade, é porque você gostaria de ter o controle sobre aquela situação. Você gostaria de colocar aquela ordem, mas você se sente sozinho e você se sente impotente. E aí, por que existe esse sentimento? Porque no fundo você acha que você tem que fazer as coisas com os seus próprios braços, né? Você tem que restaurar a ordem, no fundo é isso, com as suas mãos. E isso é impossível. Isso é impossível. Então aí, isso nos leva a concluir, né? O autor nos ajuda nesse processo. O autor nos leva a concluir que a ira não é o caminho para você obter a justiça. Ou seja, você está usando o meio errado para a finalidade que você quer. Isso é muito importante da gente entender, porque senão a gente fala assim: nossa, mas por que eu fiquei tão irritada? Calma, no fundo é por um motivo nobre. Né? Nossa, por que eu fiquei tão irritada com uma injustiça? Porque, enfim, né? Alguém te roubou, vamos supor, né? Você descobriu que uma pessoa do seu trabalho passou a perna em você, né? É claro, isso é uma coisa legítima de você lutar, né, contra a injustiça, mas a ira não vai te ajudar nisso, né? Na verdade, ela vai causar o quê? Um tumulto no seu coração, no seu interior, e ela, na verdade, vai te fazer não contar com a graça de Deus, achar que somente com a sua ira, com a sua indignação, com a sua revolta, você vai conseguir as coisas. E aí que a gente percebe, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu tô antecipando, aí que a gente percebe que é preciso ir pelo outro caminho, né? Preciso ir pelo caminho da razão, lutar pela justiça sempre, né? Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas a gente vai pelo caminho da paciência, da mansidão. E nessa aula a gente vai ver como fazer isso, né? Como fazer isso. E aí, eu pensei numa coisa interessante, assim, porque é como se, assim, se a gente quer a justiça a qualquer custo, né? Então, nossa, eu preciso que descubram que essa pessoa me roubou, né? Se eu quero a justiça a qualquer custo, ou seja, custe o que custar, eu vou humilhar, eu vou não sei o quê, né? É como se nós estivéssemos no controle de tudo, né? No comando. Mas, em frente a esse anseio, o que Deus faz, né? Deus nos convida a cooperar com a sua graça no contexto presente, a fim de que façamos o que estiver ao nosso alcance para criar uma harmonia que tanto ansiamos entre as pessoas e o mundo.
Ou seja, se nós queremos realmente essa justiça, né, essa ordem, essa harmonia, não vai ser pelo caminho da ira, porque isso vai nos afastar da harmonia, né? Quase que antagônico a ira com a harmonia. E aí então nós vemos o quê? Né? Nós nos deparamos, quando a gente age por impulso, né, de uma maneira não balanceada, não equilibrada, frente a uma injustiça, a gente cai nesse pecado capital, que é o pecado da ira, né? Nós ficamos irados. E aí tem gente que pode achar que a ira é a mesma coisa que raiva. Então não é. O autor também vai fazer essa diferenciação. Então, o que acontece? Não sei se vocês já viram assim, mas nesses autores clássicos, como Platão, Aristóteles, eles já falavam que existe uma capacidade da alma, né? Uma potência da alma, que é a potência irascível, né? Então, se você pensar no mundo animal, um leão que precisa proteger o filhote dele, ele vai ficar irado, né? Ele vai querer proteger a qualquer custo e ele vai para cima do outro. Então, é importante a gente ter essa potência irascível para a gente poder se defender, para a gente lutar pelo que é importante, né? Lutar pelo território, digamos assim. E da mesma forma como o medo. O medo é um sentimento importante, né? Então, se a gente está numa situação de risco, é importante a gente sentir medo, porque a gente vai ficar mais alerta, né? O nosso corpo inteiro, parece que até a nossa audição, nossa visão melhoram quando a gente está dominada pelo medo. Então, isso é uma forma de proteção. Deus nos criou assim. E aí, então ele vai dizer o quê? Que esse sentimento de raiva é importante, porque às vezes você precisa lutar por alguma coisa importante, né? Uma coisa nobre. Porém, a forma como a gente vai lidar com essa raiva é que vai definir e que pode ser problemática. Qual que é, então, a atitude correta frente a uma injustiça? Significa que a gente deve, o que o autor faz, ele fala, né, uma forma correta e uma forma errada. Então ele fala, a forma correta é a gente deixar que a raiva nos motive a agir de uma forma reflexiva, apropriada, respeitosa e proporcional. Então veja quantas vezes a gente vê situações de ira que a gente é completamente desproporcional, né? Então, por exemplo, a pessoa não deu seta, aí você fala, gente, calma aí, parece que ela te atropelou, entendeu? Aí você fala, não foi proporcional, né? Como assim? A gente vê cada coisa, né, no trânsito que parece uma coisa selvagem, uma vida selvagem, né? Isso eu tô falando porque eu sou de São Paulo, tá? Algumas pessoas não vão entender isso. Mas, então, precisa ser proporcional para endireitar o que for preciso. O que virmos como injusto para que possa restaurar a harmonia. Então eu vou refletir, eu vou pensar e vou agir de uma forma proporcional contra aquele mal. Né? Não estou falando que não existe o mal, né? Vocês me entendem. Existe, mas a ira não é o remédio. E qual é a forma errada, então? A forma errada seria quando a raiva é simplesmente uma expressão impensada, inapropriada, desrespeitosa e desproporcional, né? E aí tem um ponto muito interessante aqui do livro Caminho. Todos os livros que eu usei para essa aula, eu coloquei na descrição do vídeo, tá? Então tem gente que às vezes pergunta, cadê o livro? Tipo, tá, eu sempre coloco na descrição do vídeo, é que às vezes a gente não abre, né? Então esse livro Caminho, de São José Maria Escrivá, ele fala um ponto muito interessante. Então ele vai dizer assim no ponto 9, isso mesmo que disseste, dize-o num outro tom, sem a ira, e ganhará força do teu raciocínio, e sobretudo não ofenderás a Deus. Então a gente vai ter até mais argumento, mais raciocínio para lidar com aquilo, né? E depois ele vai dizer, não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida, né? Então houve uma injustiça, houve uma falta, ele diz, não repreendas de imediato, né? Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois tranquilo, com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Então, eu lembro que assim que eu comecei a namorar, né, o Guilherme, eu liguei para minha avó, porque a minha avó, assim, né, ela fez 50 anos de casado, eles são tipo um casal assim incrível, né? Meu vozinho agora, enfim, né, faleceu, como vocês souberam.
mas eles sempre foram um exemplo de casal, assim, sempre muito carinhosos. Meu vovô levava umas flores pra ela no café, sabe assim? Tipo, e já idosos. E aí eu falei pra minha avó: "Nossa, vó, como que você conseguiu essa harmonia, né, por tantos anos?" E aí ela falou pra mim assim: "Olha, filhinha, se eu tinha alguma coisa pra falar para o seu avô, eu nunca falava no mesmo dia, né? Eu esperava uns 2, 3 dias, e aí eu chegava assim: Benzinho", e eles sempre se chamavam de Benzinho, né? "Benzinho, sabe aquele dia, né, que você falou desse jeito, sabe, eu não achei tão legal. Vamos pensar em uma outra abordagem, né?" Então ela me disse o quê? Que a regra dela de sucesso matrimonial, ela podia resumir nisso, né? Ela podia resumir em você esperar, né? Decantar, esfriar, assim como São José Maria falou aqui no livro de Caminho, né? E a coisa mais sensata que tem. E eu gostei muito dessa frase de Santo Ambrósio, que tem nesse livro também do Deuses Feridos, que ele falou assim: ninguém se cura ferindo o outro. Achei muito bonito isso, né? Porque a gente quer uma cura para essa injustiça, a gente quer uma cura para essa nossa impotência que a gente sente, né, de ter o domínio sobre aquela situação. E aí o que que a gente faz? A gente fere o outro, mas não existe cura ferindo o outro. Eu achei muito boa essa frase. E aí é muito interessante, porque quando a gente deixa a ira tomar conta, talvez você já tenha experimentado isso, é uma coisa muito empírica. A gente começa a dar razões, né, a criar razões para nós mesmas, para para justificar aquele ato. Então, assim, se você soltou os cachorros, né, contra alguém, né, você perdeu muito a paciência, caiu na ira. Depois você fala, mas também a pessoa fez tal coisa, né? Mas também quem mandou falar desse jeito comigo? Né? Mas sabe que eu sou assim, que comigo não se mexe, né? Aí você começa aqui a querer se justificar. Você começa a dar razões para você mesma, ou seja, você já tá percebendo que você fez besteira, só que você quer abafar sua consciência, né? Isso é muito comum, né? E aí, o que que acontece? Na prática, para cada ofensa que revidamos com a ira, estamos sentindo um gosto amargo na nossa boca, né? E perdendo esse autodomínio, de modo que a alma se enche de tumulto e uma inquietação interior. Então, aqui, né, nesse livro Filoteia, que é um livro, nossa senhora, né, maravilhoso, maravilhoso mesmo, São Francisco de Sales, ele vai usar essa expressão, né, ele fala que a alma irada, ela vai estar sempre com uma inquietação interior, né, vai estar sempre inquieta, vai estar sempre meio irritada. E é interessante porque, para quem não sabe, São Francisco de Sales era mega ultra colérico. Então, ele tinha foi feita uma grande mudança na vida dele, ele tinha uma grande luta contra a cólera, contra a ira, era um defeito dominante dele. E depois ele foi conhecido, ele se tornou conhecido como um santo da mansidão. Inclusive, né, nesse livro da Filoteia, as cartas que encontraram dele com Santa Joana de Chantal, ele consegue fazer com que ela se torne uma mulher muito amável, né? Então ele vai falando sobre essa importância da mansidão, tudo, e ele virou realmente uma referência em mansidão. E aí, vejam que interessante. Vocês sabem que eu toda hora estou citando esse livro aqui da Beata Conchita, né? Tratado Prático dos Vícios das Virtudes, que foi um livro que Nosso Senhor ditou para Beata Conchita durante um período que a filha dela estava muito doente. Então ela estava mais reclusa, e aí Jesus foi ditando, ela foi anotando, 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 e quando vocês abrem o livro, realmente vocês veem que é uma coisa divina, assim. Ela vai associando todos os vícios com as virtudes, é impressionante. E aí Jesus mesmo, né, nas palavras dele, no capítulo que fala sobre a ira, Jesus vai revelar, ele fala que a ira é um pecado gravíssimo, né, e ela tem associação aonde? Na soberba. E a ira, em suas manifestações, pode ofuscar completamente a razão, né? Você perde a sua faculdade mais humana que você tem, que é a razão. E aí, ele vai falar uma coisa bem interessante, que já era algo que eu tinha refletido já há algum tempo, sobre essa virtude da paciência. E aí, nesse tratado, vai dizer o seguinte, que a ira, na verdade, ela é reflexo, é fruto do prazer desordenado, né? Uma alma que se deixa levar sempre pelo que gosta, pelo que quer, né? Pelo deleite. E aí ele fala, a ira destrói a alma
desequilibra a alma em todas as suas operações. Ela é incapaz de autodomínio. A ira não encontra paz, nem quietude, nem tranquilidade. Então, né, isso nos faz ver o quanto que não é realmente o caminho para a justiça. E é interessante também que Jesus vai dizer o seguinte, né? Que existe uma luz no fim do túnel, existe uma santidade possível para quem padece, né? Se você está assistindo e fala, nossa, meu Deus, eu sou uma pessoa muito irada, né? Eu perco muito a paciência e eu não tolero o defeito dos outros, eu não tolero que haja atrasos, etc. Quantas coisas que a gente não tolera, a gente fala, não, comigo não pode isso. E aí, Jesus vai dizer, os santos aproveitaram a ira, né, essa tendência à ira, para o bem. Lutaram, venceram a si mesmos, lograram grandes conquistas e com seus méritos moldam a eterna coroa celeste. Então é uma forma da gente ver que existe, claro, esperança, né? Muito que, como Jesus falou aqui, existem pessoas que têm realmente uma dificuldade real de dominar, desse autodomínio, né? De dominar essa cólera. Então, isso eu achei muito, muito bonito. E sabe que eu encontrei uma aula do Padre Paulo Ricardo que complementa bem essa ideia da ira, que é super interessante, que ele vai explicar o quê? Que, no fundo, quando você se ira com alguma coisa, você está desejando algo que naquele momento você não pode ter. Então, como a gente estava falando, né, do domínio, você quer dominar alguma situação, você quer chegar na hora no trabalho, você não consegue, né, não depende só de você. E aí, eu lembro que eu experimentei uma época, assim, no começo da maternidade, eu ficava meio ansiosa na hora de colocar as crianças para dormir. Então, enfim, né, era uma época que eu tava, acho que com os 3, tentando colocar pra dormir, e aí eu ficava, nossa, não, tem que colocar pra dormir, tem que colocar pra dormir, não sei o que, eu ficava nervosa, sabe, eu ficava tensa nessa hora, e eu acabava perdendo a paciência às vezes, tipo, como se fosse no automático. E aí, essa explicação do Padre Paulo me ajudou muito nessa cura, porque ele fala que quando você tá sentindo que vai perder a paciência, tem que parar de desejar o que você tá desejando e não tá alcançando. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não querer mais desejar que eles durmam rápido. Isso foi muito bom, isso foi perfeito, assim, e realmente hoje pra mim é uma serenidade, sabe, assim, eu gosto de ler, às vezes eu até peco pelo contrário, mas enfim, e eu achei uma boa chave, assim, pra gente lidar no nosso dia a dia com isso. Então vamos supor, você já está atrasado, aí você não para de olhar o reloginho do Waze, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né, então para de desejar chegar na hora, sabe? Tipo assim, let it go. Abre mão. Porque você não vai chegar, meu filho. Já tá lá escrito que você vai atrasar 15 minutos. Então, let it go, sabe? Quantas vezes a gente fica tão apegado. Não, 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 não é possível. Quero encontrar um jeito. Calma, relaxa, esquece, né? E aí você vai receber uma paz na sua alma. Você vai parar de desejar aquilo. Então, aquilo vai realmente te dar uma paz no sentido que vai afastar essa ira de vocês. Fala assim, não, quer saber? Respira, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você já começa a puxar umas jaculatórias, né? Aqui no nosso planner tem 1 milhão de jaculatórias que eu coloquei. E aí você vai lembrando da frase dos santos, coloca uma música tranquila, entendeu? Entra numa outra vibe, sabe? Até, assim, vida em família, né? É engraçado que se a situação tá meio caótica, eu vou lá e boto um canto gregoriano, começo a cantar com as crianças. Tipo, você tem que, sabe? Você tem que ser inventiva, você tem que ser criativa. E aí, nisso a gente vai lutando, né? Pouco a pouco. E aí, então, né, o autor vai falar assim, bom, a gente já viu que todo mundo anseia a harmonia, a justiça, toda alma almeja isso. A gente já viu que a ira não é o caminho, né, porque é um pecado grave, porque isso faz muito mal para nós e muito mal para as pessoas. E aí eu faço o quê, então, né? No momento de iminência da ira, no momento de impaciência, o que eu faço, né? Então, veja, não vai ser pelo caminho da repressão, certo? A gente não vai começar a se repreender, não, não posso sentir, não posso sentir, não é por aí também, né? Ele vai falar o quê? Que não é tão eficaz você começar a se reprimir, não, você tem que o quê? Buscar a virtude. Então, quando a gente não considera, né, esse mundo
da via moral, né, de toda a revelação, das virtudes, enfim, da nossa fé, a gente pode cair numa coisa meio coach, né, que a gente encontra um monte na internet, e vai falar assim, olha, não sinta raiva, não sinta. Aí você fala, tá, mas e aí, né? Eu vou por onde? Não, se controle. Aí você fala, calma, isso tá muito vazio, né? Por quê? Porque no fundo a gente não dá para o ser humano funcionar com coisas vazias, com frases de efeito. A gente precisa do quê? Da virtude, a gente precisa conhecer a virtude. Então, o primeiro passo para vencer a ira, né? Esses momentos de ímpeto, de surto, é o quê? Aprender a virtude da paciência, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, a gente escolhe esperar e considerar diante de Deus. Esse é o antídoto da ira. Então, o que acontece? A paciência é esse remédio que nos permite agir de forma reflexiva, apropriada, respeitosa e proporcional. Isso nos afasta emocionalmente do insulto e ponderamos qual a melhor forma de reagir à injustiça. Então, veja, hoje em dia a gente é muito levada pela emoção, né? Então, tanto é que tem gente que fala, não, eu faço isso porque eu me sinto bem, eu não faço aquilo porque eu não gosto, né? Teve até alguém que falou assim, mas eu não gosto de fígado, sei lá o que a pessoa falou. Eu falei, gente, chega uma fase da vida que você tem que comer fígado, sei lá, seu ferro tá ruim, entendeu? Você precisa se alimentar direito, você não vai ficar, eu não gosto disso, eu gosto. Gente, um traço da maturidade é a gente não fazer as coisas pelo gosto, mas é normal, né? É muito comum que a gente veja a nossa sociedade emocionalmente instável. Então, tudo a gente age pela emoção. Mas o ser humano é um ser racional. A gente não pode ser levado pela emoção, né? Nossa, não, deixa a emoção me levar, deixa a ira, porque a ira vai resolver melhor isso. A gente vai o quê? Se afastar emocionalmente disso, né? Tentar ser o mais frio possível nesse sentido, para ponderar e olhar com distância aquela situação. Por isso esse conselho, né, de esperar às vezes 1 dia, 2 dias, aí você fala, nossa, calma lá, vamos pensar assim, qual a melhor estratégia, né? A pessoa não fez por mal, a pessoa estava doente, a pessoa perdeu um ente querido. Você vai olhar a situação como um todo. O que acontece? Muitas vezes tem aquele exemplo maravilhoso, né, de uma pintura. Quando você vai no museu, vocês percebam que tem aquelas faixas, né? Que você não pode ultrapassar a faixa e ficar perto demais do quadro. E é interessante, se você ultrapassa a faixa, sabe o que você vai ver? Você não vai ver imagem nenhuma. Você só vai ver um monte de borrão. Aí você vai falar assim, nossa, que quadro feio, né? Não me diz nada. Você tem que dar uns passos para trás, né? Você tem que se distanciar. Aí você contempla a obra completa e fala, caraca, gente, esse negócio é divino, né? E você vê a beleza daquilo. Mas se a gente tá com uma lente muito no zoom, a gente não vai entender nada, né? A gente vai falar, nossa, que porcaria, né? Ou seja, se a gente está muito envolvido emocionalmente, a gente só vai ver um ângulo. A gente vai ver, a pessoa fez isso para me ferir, né? A pessoa fez isso porque ela não gosta de mim, ela tem inveja. E aí você começa a alimentar essa sensação horrorosa dentro de você, que é a ira. Então vamos dar uns passos para trás. Vamos olhar a situação, calma lá, eu tô com raiva de fulana, mas vamos esperar até amanhã, minha razão está dizendo para eu esperar até amanhã. Eu vou dormir, eu vou tomar um chá de camomila, e aí amanhã eu vou rezar, eu vou pegar uns minutinhos com Deus, a sós, e vou falar, Deus, você sabe que eu tô querendo esganar aquela pessoa? Então me mostra o que tá acontecendo. Então você pode ser 100% sincera, né, com Deus, falar assim, olha, o meu sentimento é esse, né, e me tirou do sério. Mas agora o que a gente faz com isso? Né? O que Deus quer de você nessa situação, criatura? Né? Ele quer que você seja julgado? Né? Ele quer que você vá que nem todos os outros e não pondere suas ações? Não, ele quer que você use as capacidades que ele mesmo te deu no ato da criação, que foi o quê? A razão, né? A ponderação, as virtudes, a prudência e tantas outras, né? Ele quer que você use os dons que ele te deu. E nós temos a graça, né? Quem está em estado de graça, então, né? Nós contamos com a graça de Deus para essa luta. Ele quer que você queira a ajuda dele. Mas muitas vezes a gente quer o quê? Fazer tudo com as nossas próprias mãos. Não, eu sei o que é melhor. Né? Eu já entendi tudo, né? Então calma, vamos lá, né? E aí é interessante porque no livro do Padre Fausto, né, sobre a paciência, eu não trouxe ele aqui, mas eu coloquei lá na descrição do vídeo. Esse livro da paciência é maravilhoso. Eu li inteiro em PDF.
para aula, mas não tá aqui comigo. E aí, nesse livro, ele vai falar o quê? Que a raiz da palavra paciência, né, significa padecer. Então, uma alma paciente é uma alma que sabe sofrer, é uma alma que tem o autodomínio no momento da dor, no momento de dificuldade, no momento do sacrifício. E aí também, né, nesse livro da Contita, Jesus vai falar que a ira, ela vem dessa falta de sacrifício, ou seja, quando você despreza a cruz, o sacrifício, você vai ficando cada vez mais mole, então você fica muito suscetível, muito suscetível. Agora, a virtude te convida a quê? A olhar aquilo de uma forma a enfrentar um desconforto, enfrentar uma injustiça temporariamente para você meditar, né, olhar com um olhar mais, né, um zoom maior. E aí é interessante aqui, eu gostei muito dessa parte da página 124 do livro. Então, quem tá aí com o livro, fala tipo igual do Frei Gilson, abre o seu livro na página 124, que ele fala uma coisa tão profunda, e ele vai dizer o seguinte, né? Quando eu pratico a paciência, eu permito que minhas reações às injustiças curem de pequenas formas a grande injustiça que é a minha separação contínua com Deus. Olha que linda perspectiva que o autor nos traz. Praticar essa forma de paciência intencional e meditada, que é o oposto da ira, me impulsiona a buscar abrigo debaixo das asas de Deus. Né? Eu vou atrás de Deus, eu vou me recolher em Deus e deixar que o meu coração se acalme no calor do seu carinho e me tornar mais maleável em suas mãos. Ou seja, a gente vai se abandonando em Deus, vai pedindo para Deus nos mostrar o propósito de tudo aquilo, né? E falar como o Senhor espera que eu aja dessa maneira. E aí a gente vai encontrar um repouso, um descanso e uma companhia. Então vocês lembram que no começo da aula eu falei que a gente no fundo se sente sozinho? Porque a gente quer dominar alguma coisa e a gente se sente completamente impotente? Com Deus, a gente não é impotente, né? Então, tem até uma coisa que São José Maria Escrivá falava, que antes ele considerava o trabalho dele, ele, e depois ele começou a considerar ele e Deus, e aí a matemática mudou completamente, né? Agora ele tinha o infinito, né? O infinito com ele, né? O eterno. E aí, eu achei interessante isso, né? Que a paciência nos lembra a todo momento do objetivo maior que estamos buscando. Então, todo mundo quer no momento, né? No momento que se sente impotente, no momento que vai estourar, né? Que vai soltar os cachorros, todo mundo quer um desejo imediato, certo? Então você quer que a sua criança pare de fazer birra, né? Você tá no mercado e ela começa, mercado até que não é tão grave quanto a missa. Eu vejo que é comum das mães ficarem muito chateadas assim que a criança vai esbirrar na missa. Antes fosse no mercado, né, gente? Mas enfim, você quer que ela pare de fazer barulho na missa. E aí, esse é o seu desejo imediato. Mas você tem que lembrar que existe um desejo último. Ou seja, você quer a salvação do seu filho, você quer a sua salvação, você quer a salvação da humanidade inteira. Esse é o seu fim último. Então a gente tem que sempre estar com essa lente do fim último. Né? O nosso desejo último é o quê? É a santidade do meu filho. Então eu não vou dar uns tapas nele no meio da missa, né? Eu não vou falar de uma forma assim irada com ele. Eu vou falar, filho, a gente está na missa, vamos rezar, vamos lá com a mamãe. Né? Então, enfim, usar os meios certos para o fim último. Por quê? Porque a ira quer uma solução imediata, a qualquer custo. Então a gente deixa de considerar o longo prazo. Para o longo prazo, vai ser melhor você humilhar o seu filho, né? Falar que ele não presta. Ou não, vai ser falar, filho, eu sei que você consegue, olha, você vai ser forte, eu tenho certeza que você vai conseguir se comportar bem hoje e tal, 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 né? Será que não é o melhor caminho? Óbvio que sim. Você ponderou e você conseguiu. E aí, né, São Francisco de Sales, ele vai falar tão bonito sobre a virtude da paciência, e é bem interessante que nesse livro da Filoteia, a primeira virtude que ele vai tratar, assim, como virtude, é a paciência. Então é bem interessante, né? Lá no capítulo, enfim, lá no terceira parte, tá? Porque são partes, né? Então a primeira virtude da terceira parte, ele fala sobre a paciência. E aí ele fala o quê? Que a gente tem que se lembrar que Jesus nos convida a ser manso e humilde de coração, tal como ele é. Então ele fala, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Ele quer que a gente seja manso e humilde. E esse, na verdade, foi o exemplo que ele teve com os discípulos. E como vocês sabem que eu uso várias fontes para aula, uma das fontes foi o meu bloco de notas. Então eu coloquei lá na lupa paciência e eu achei uma nota de 2017, gente, olha lá, faz 8 anos. E tá escrito uma coisa muito interessante, né? Fala assim: se observarmos Jesus de perto, vê-lo-emos paciente com os defeitos dos seus discípulos e disposto a repetir-lhes constantemente os mesmos ensinamentos, para que, apesar de lentos e distraídos, conheçam a doutrina da salvação. Então eu amei, porque a gente vê, por exemplo, São Pedro, né? Ele faz umas presepadas, né? No Novo Testamento. E Jesus tem muita paciência com São Pedro. Então é interessante a gente ver que, na verdade, Jesus é esse grande exemplo de paciência, humildade, mansidão. E ele dá exemplo disso, né? Assim, com os apóstolos. E da mesma maneira, Jesus quer nos educar. Se a gente pensa que Nosso Senhor está toda hora querendo nos formar, querendo nos santificar, apesar das nossas bobagens, sabemos que a gente pode contar com Ele, que Ele é o maior interessado da gente vencer essa tendência para a ira, que a gente consiga finalmente ter a paciência. E aí São Francisco de Sales fala uma coisa linda, ele fala assim: lembremos-nos muitas vezes de que Nosso Senhor nos salvou. Como? Como que Nosso Senhor nos salvou? Sofrendo e padecendo. E que nós devemos, do mesmo modo, assegurar a nossa salvação com o sofrimento e as aflições, levando as injúrias, as contradições e os desgostos com a maior doçura e paz que nos for possível. Então é lindo porque é um chamado divino mesmo. Deus quer, né? Deus espera que a gente haja com mansidão. Ele nos convida porque ele viveu isso, né? Ele viveu a completa, né, resignação à vontade de Deus pela cruz. Ele que eu adoro uma frase do Evangelho que eu adoro, gente, que Jesus fala assim, né? Quando os discípulos estavam perguntando umas coisas meio óbvias para Jesus, e Jesus já tinha explicado centenas e trilhares de vezes, e eu adoro que Jesus fala assim: até quando eu hei de suportar-vos? É muito bom. É muito bom essa frase, porque eu falo, gente, Nosso Senhor teve que ter muita paciência, muita paciência. Tipo assim, os discípulos viram ele fazendo os milagres, pregando várias vezes as mesmas coisas, e ainda tinham dúvidas, ainda não sabiam se ele realmente ia ressuscitar. E aí você fala, nossa, caramba, né? Então com a gente também isso, né? Com a gente, ele pode olhar pra gente e falar assim: não, minha filha, vamos lá, vamos de novo, né? Vamos. Caiu, levanta, e 1000 vezes, se for preciso. E aí, eu adoro essa frase. Então, assim, olha só, lembrando do hino à caridade, né, São Paulo aos Coríntios, qual que é a primeira frase do hino da caridade? O amor é paciente. Então, em Coríntios 13:4, vocês vão ler lá. Suporto tudo por amor dos escolhidos, em Timóteos também. E em Colossenses, alegro-me dos sofrimentos suportados por vossa causa. Então, isso já dá um grande panorama para nós de que o amor é paciente. E Papa Bento falava um conceito muito lindo, né? Que para a gente colocar no espelho do nosso. Um papelzinho no espelho do nosso banheiro. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Achei isso lindo. Nossa, dá até para encerrar a aula aqui. É linda essa frase de Papa Bento. Por quê? Porque realmente, né, quando você olha uma pessoa que é paciente, que é serena, que tem autodomínio, você enxerga o amor nela, né? Nossa, ela tá até agora querendo me explicar tal coisa, assim que eu já perguntei tantas vezes. Então, uma pessoa que é capaz de suportar grandes adversidades, né, que tem realmente essa virtude heróica da paciência, ela tem esse rosto do amor manifestado cotidianamente, né, todos os dias. E eu gosto de lembrar de um exemplo de Santa Teresinha, bom, vocês devem conhecer, né, que tinha uma irmã no convento que a molestava muito, né, e gostava de irritar, então às vezes elas iam lavar roupa, a irmã jogava água nela, sabe, umas coisas assim que você fala, Jesus, né, coitada de Santa Teresinha, não fez nada para merecer isso. E aí é tão interessante porque ela dizia que sofria muito na História de uma Alma, quem não leu tem que ler. Na biografia dela, ela fala que foi muito difícil suportar um determinado
uma determinada aprovação, que era rezar com essa irmã, né, no mesmo momento que essa irmã estava, na capela. Porque essa irmã, ela ficava fazendo uns barulhos muito irritantes. Então ela ficava, sei lá, mexendo a boca, assim, sabe? E ela não conseguia rezar. Ela não conseguia se concentrar na oração. E aquilo, ela tinha vontade de falar, chiu! Ela tinha vontade de sair de lá, ou então acabar com aquela situação tão tão difícil, né, tão, desafiadora. E na verdade, o que que ela aprendeu? Ela olhou diante de Deus, né, ela ponderou com o nosso Senhor de que Ele queria que ela vencesse aquela amargura dela e olhasse aquilo com amor. Começasse a olhar aquela irmã com amor. Até o ponto que, isso daí eu sempre choro com isso, tá? Mas até o ponto que quando Santa Teresinha faleceu, né, ela soube amar tanto essa irmã que a molestava, que no momento que ela faleceu, aquela irmã, ela ela disse para as outras irmãs: "Faleceu minha melhor amiga". Ai, gente, é muito lindo, né? Eu sempre choro. Mas enfim, então isso fica de lição pra gente, né? Deus também espera que a gente marque os outros com esse rosto cotidiano do amor, né? Que a gente pode ser o rosto de Cristo para as outras pessoas. Então, uma pessoa que te irrita, né? Eu já recebi um direct uma vez falando, Ana, como que eu lido com uma pessoa que quer me irritar no trabalho e todo dia tá me irritando? Eu falo, olha, vamos pensar que Deus está nos chamando para santidade, sabe assim? Não é que ele quer uma coisa mais ou menos pra gente, não, filhinha, faz o bonitinho, faz o que é certo. Não, ele quer uma santidade. A santidade é uma coisa radical, gente. A gente tá aqui porque a gente tem um sonho grande. E para ter esse sonho grande, ele vai mandar desafios grandes para sua vida. Com certeza, né? Então ele vai colocar uma pessoa chata do lado do seu trabalho, ele vai colocar uma pessoa lerda na frente do seu carro, né? Ele vai te dar uma fila de hospital e a mulher vai esquecer da sua senha, vai chamar todas as 50 senhas depois de você. Ele vai permitir que essas coisas aconteçam porque ele te quer santa, né? Ele te quer santo, santa, santos de altares, como dizia São José Maria. Então vejam que todas essas situações que te tiram do sério é Deus falando: "Filha, filho, tô eu aqui. Vamos lá? Vamos de novo? Vamos crescer nessa virtude? Tamo junto?", né? Então um filho que tá te tirando a paz, né, que tá: "Meu Deus, esse filho de novo fez tal coisa, não é possível, já fui chamada na escola 30.000 vezes". Aí você fala: "Olha, é Jesus perguntando por você". Ele quer que você cresça na virtude da paciência, da humildade, né, da abnegação, do abandono. Então é isso, é maravilhoso a nossa vida cristã, porque Deus está nos fazendo santas, né? A todo momento a gente tem que ser dócil. E agora, né? Então a gente falta 10 minutos para o final da aula. Vamos só passar para a parte prática, né? Pensando que é uma virtude difícil, eu gosto de lembrar daquele exemplo da Beata Chiara Corbello, maravilhosa, que ela falava que a nossa vida a gente deve encarar com pequenos passos possíveis, né? A frase dela. Então vejam, aqui para a paciência, vamos por pequenos passos possíveis. É difícil pensar que, nossa, vai chegar um dia que eu vou falar, nossa, venci a paciência, venci a ira. Né? Calma, né? Esse dia talvez vai demorar um pouquinho para chegar, mas vamos passo por passo. Então, vejam, algumas dicas. Primeiro, né? Como fazer então para agir melhor daqui para frente, né? Vocês estão assistindo, eu preciso melhorar a minha paciência, fazer né, uma autorreflexão aí. Quem tiver um caderninho pode anotar que são alguns pontinhos, tá? Então, em primeiro lugar, como eu já disse, aprender com o exemplo de Cristo. Quando a gente lê o Evangelho, né, a gente vê tantas vezes que Nosso Senhor foi paciente, é manso, tem esse exemplo de humildade. Primeiro de tudo, sempre aprender com o exemplo de Jesus que nos motiva e nos edifica. Depois, né, nos convencermos de que o sentimento da raiva é passageiro como uma onda. O autor aqui da Deuses Feridos, ele faz essa comparação, eu amei, né? Ele fala assim que a raiva é como uma onda, tem um pico e depois quebra. Ou seja, nós devemos esperar a onda passar e prosseguir o caminho com essas águas mansas. Então esse seria o segundo ponto. Saber que é passageiro, aguentar, né? Então, aguentar a tormenta por um pouco, aguentar, oferecer, pedir paciência, respirar fundo, né? Não agir emocionalmente e esperar a onda passar.
né? Depois, terceiro pontinho, tentar fazer as coisas mais devagar, né? Desacelerar, se esforçar para falar mais baixo, por exemplo. Então, tem coisas da nossa rotina, dos nossos hábitos, que a gente pode repensar. Então, por exemplo, será que você está toda hora pilhada? Às vezes você nem está atrasada e você já está sentindo que você está atrasada. Então, isso vai te dando uma angústia e um nervosismo que vão culminar na raiva, vão culminar na ira. Então, é mais um exercício, assim, a gente tentar slow, né? Tentar ir mais slow, mais devagar, mudar um pouco nossos hábitos. Depois, que é muito importante, tentar sempre se colocar na presença de Deus. Então, por isso, também a ideia do devocionário foi para a gente ter sempre, né, orações que vão lembrando que a gente está diante de Deus. Então, bom, aqui eu vou fazer uma oraçãozinha assim, eu vou rezar antes do trabalho, eu vou fazer o oferecimento do dia, eu vou fazer o exame de consciência, de modo que a gente está sempre na vibe de Deus, entendeu? Está sempre na órbita de Deus. Isso, com certeza, vai ajudar no momento de tentação da ira. Então, vejam, quantas vezes a gente dá uma resposta de estresse, tipo assim, nossa, eu tô tão estressada, aí eu tratei uma pessoa má, né? Então eu falei grosseira com alguém. E a pessoa não tinha nada a ver com aquilo. Aí você pensa depois, nossa, se eu estivesse na presença de Deus, eu jamais teria falado aquilo para aquela pessoa, né? Então, pensando bem, eu devia estar mais na sintonia de Deus. Depois, né? Quinto ponto. Quinto ponto é, em vez de falarmos com a nossa própria imaginação no momento de descontrole, né, ou de raiva, ou desabafar com os outros, falar com Deus. Então, veja, é bem comum também que quando a gente sofre uma injustiça, a gente vai querer contar para as pessoas nos darem um motivo, nos darem é, assinarem, né, nos darem a confirmação de que a gente agiu certo. Aí você já pega o áudio e fala: "Você não acredita que me aconteceu? Blá, 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 blá. Você não acha que eu fiz certo? Você não acha que não sei o quê?" Ou seja, você tá desabafando com outra pessoa, você tá aumentando o pecado, porque você vai estar, às vezes, difamando o outro, enfim, falando mal, fofocas, enfim. Então, em vez de desabafar com o outro e ficar no seu próprio imaginação, você vai fazer o exercício de falar com Deus. Você vai se colocar na presença de Deus, e isso aconteceu uma vez comigo, nossa, de forma muito, muito, assim, patente, que eu sei que Deus quis me ensinar esse método. Eu lembro que eu me senti muito humilhada por um determinado momento, já faz uns anos, assim, por uma colega e tal. E aí, na hora, eu fiquei com tanta vontade de mandar uma mensagem para uma amiga minha, né, falando tudo e tal, soltando o verbo. E aí, na hora, eu falei assim: não, calma, calma, reza primeiro, passa pelo filtro da oração. E aí, na hora, eu acho que eu fiquei tipo uma meia hora assim, em silêncio, só falando com Deus: Deus, mas como que pode? Não sei o que. Eu sei que no final eu tinha um monte de motivo para desculpar a pessoa, sabe? Ele me fez ver um monte de coisa que eu não estava vendo. Então, foi tão marcante isso pra mim que eu falei: "Nossa, gente, primeiro a oração, sabe? Primeiro vai lá, fala com Deus. Primeiro se põe na presença de Deus, né? Ou seja, desabafa no sacrário". Eu gosto dessa expressão. Se você quer desabafar, vai numa igreja, desabafa no sacrário, né? Pega um crucifixo que você tem em casa, uma imagem e desabafa. Vai desabafando, vai falando com Deus e tal. E você vai ver o quanto que isso daí já vai peneirar a sua intenção. E aí, um outro ponto é, eu acho que isso dá ordem. Então, muitas vezes a impaciência vem da falta da ordem. Então, se você já não acordou no horário, se você já está atrasada, se você não sabe onde está a sua roupa para o dia seguinte, para ir para o trabalho, se você não está achando tal coisa, se você já sai toda esbaforida, aí você já está atrasada, a gasolina acaba, né? Aí você vai vendo que existe uma cadeia de falta de ordem, é óbvio que você vai se irritar. É óbvio. Então não tem como você prever as coisas. Quando a gente prevê as coisas, é mais fácil a gente manter a paciência e a serenidade, porque eu tô também contando com os imprevistos. Ou você sabe que tem alguém que te tira do sério, você sabe que você vai encontrar aquela pessoa. Você pode prever e já ir rezando por ela, né? Já vai pedindo para o anjo da guarda dela: olha, anjo da guarda de fulana, dá para dar um help, né? SOS. Então você já vai, olha, não, se a pessoa falar tal coisa, respira, sorria e acene, né? Que nem no Madagascar, sorria e acene. Gente, é isso. A gente precisa a gente precisa se preparar interiormente, né? Então, bom, o que eu puder prever, eu vou prever. E aí é interessante aqui,
Agora, só um ponto muito importante, muito, tá? Que eu vi em alguns relatos, assim, recentes, e é bem grave, tá? Que é o uso excessivo do celular. Então, o que que acontece? Quando a gente tá com o celular, a gente tá no Instagram, sei lá, a gente tá em algum aplicativo e a gente bodeia, né? A gente enjoa daquilo, a gente faz o quê? Muda, vai pro outro. Se a gente tá assistindo um Reels que não tá tão legal, a gente faz o quê? Rola pra baixo e vai pro outro. E assim, o que que acontece? O nosso cérebro, ele entende que o que eu gosto eu fico, o que eu não gosto eu saio. Então tudo tá no meu controle, né? Ou seja, o sentimento, a sensação de prazer ou de desconforto, eu controlo. E aí, isso acontece o quê? Na vida real, a vida não é assim. Então, se a gente está muito acostumado a ficar com o celular, muito mesmo, a gente vai ficar mais irritado. Vai ficar, porque o ritmo é completamente outro, né? Então, os estímulos são outros, as coisas demandam tempo, as coisas não são tão fáceis quanto parecem. E aí, inclusive, eu lembro que teve uma mulher que falou para mim que estava depressiva, era mãe de 3 filhos, ela estava depressiva e ela me pediu um conselho. Ela falou: olha, eu sou viciada em redes sociais, eu estou depressiva e tenho 3 filhos. E eu não consigo. Ela falou: não consigo passar tempo com eles. Eu falei: é óbvio que você não consegue. Se você tá viciada em celular, isso daí tá sendo um veneno mesmo pra você. Então, aí eu falei pra ela: tira o Instagram da sua vida, desinstala, né? Se você precisar, joga o seu celular no lixo. E aí você vai redescobrir a sua vida. Você vai ver que a vida tem um outro ritmo, né? Quem tem contato com a natureza sabe que olhar para a natureza é uma forma que nos convida muito a essa paciência, né? As árvores, o Gui sempre fala esse exemplo das árvores do Senhor dos Anéis. Que as árvores no Senhor dos Anéis, é muito interessante essa cena, que elas demoram um tempão para tomar uma decisão, né? Elas falam devagar. Por quê? Porque as árvores elas crescem depois de 10, 20, 30, 50, 100 anos. Então é isso, né? O ritmo é outro. A gente precisa aprender também com esse exemplo de desconectar, de saber o horário certo para usar o celular. E assim a gente com certeza vai praticar melhor a paciência. E aí é interessante, né? Porque isso vai nos forjando a ter mais espírito de sacrifício. Aí eu quero já ir concluindo a nossa aula. Olha, eu tô no horário bom. É, nesse livro, Tornar a Vida Amável, é um livro super gostoso, gente. Se alguém quiser um livro bem relax, assim, bem introdutório, cheio de virtudes, curtinhas, assim, bem explicadas pelo Padre Fausto, eu recomendo muito. Tornar a Vida Amável também tá na descrição do vídeo. E aí tem uma coisa legal que ele colocou aqui, que ele fala o seguinte, né? Essa purificação do amor que a gente almeja, né, pela paciência, exige muita oração e muita luta, um contínuo esforço. Não é impossível mudar. Depende de ganharmos, com a ajuda de Deus, a convicção de que devemos ser mais pacientes, de decidir-nos a sê-los e de dar cada dia um passo, por pequeno que seja, rumo à paciência. E o Papa São Gregório Magno dizia: como poderá levantar-se entre nós o edifício da caridade se o amor mútuo não nos une na paciência? A gente lê tanto sobre caridade, fala sobre as virtudes, mas calma lá, né? No convívio com as outras pessoas, você é capaz de mostrar esse rosto cotidiano do amor, que falava o Papa Bento? Então é isso, né? Tá nessa base do sacrifício, né? Quando você aprende, a gente vai falar eu quero gravar um vídeo sobre isso depois, né? Sobre o que são os sacrifícios, as mortificações. Mas se você sabe, por exemplo, falar não para um brigadeiro, você já tá, na verdade, ajudando a você ter mais paciência. Por quê? Porque você vai dando mais nobreza para sua alma, mais autodomínio para pequenas coisas, para você ser fiel nas grandes coisas. Bom, se eu consigo tomar banho numa temperatura que não é tão agradável, sem reclamar, sem fazer cara feia, eu já tô ficando mais forte. No momento que vier uma tentação de impaciência, de luta, eu já vou ter a carcaça mais forte. E aí tem essa frase aqui também do livro da Conchita, que eu até coloquei aqui. As almas grandes precisam de menos paciência, pois estão mais dispostas ao sacrifício. Então é isso, essa disposição ao sacrifício. Se hoje você percebe que você tem muito esse defeito, né, essa tendência, vamos pela via de saber se mortificar melhor, né, de saber oferecer mais coisas para Deus, de passar uns maus bocados sem reclamar. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, se você
entra no carro e tá muito calor, espera 5 minutos para abrir a janela ou ligar o ar, né? Você pode sofrer um pouquinho de calor. Então, enfim, tem tantas coisas que pequenininhas, gente, muito pequenininhas, que você vai dando mais força para sua alma, né? Sendo uma alma realmente forte. E aí, no fim, né, quando a gente pensa sobre esse relacionamento com os outros, porque, claro, a paciência ela tem essas 3 dimensões, né? Ela diz respeito à paciência com os outros, a paciência conosco mesmos e a paciência com os acontecimentos. E a paciência, eu não falei, cheguei a falar, mas a paciência conosco mesmo é justamente saber que a gente vai lutar, né? Vai cair, vai lutar e ter essa esperança. Então, aqui nesse livro da Conchita também existe uma coisa muito bonita, que ele vai falar assim, que a esperança ajuda a ter paciência consigo mesmo. O olhar de esperança vai para além de tudo o que é terreno, e a alma se anima, mantendo-se firme e confiante em Deus. Se cai 1000 vezes se levanta, esperançosa e humilde, vendo claramente sua importância e a grande misericórdia do Senhor. Então, ou seja, a gente volta para esse hino da caridade, né? A gente 1000 vezes cai, 1000 vezes se levanta. E aí, por fim, né, eu gosto dessa frase de São José Maria, que ele fala, essa paciência com os outros. Não diga essa pessoa me irrita, mas essa pessoa me santifica. Então a gente não pode pensar, nossa, que chato conviver com essa pessoa. Calma, ela tá te ajudando. Um dia você vai agradecê-la por isso. Então tem até, assim, às vezes eu e o Gui a gente brinca, nossa, essa pessoa é nossa benfeitora, essa pessoa é nosso benfeitor, porque tá ajudando a gente, né, no caminho da santidade. Na verdade, a gente deveria até ser grato. Então, é uma questão de perspectiva. É, então, aqui estão perguntando, né? O livro de Santa Teresinha é História de uma Alma. Isso, exatamente, História de uma Alma. Que tem essa história com essa irmã. Bom, então, pessoal, é isso por hoje. Lembrando que no dia 2 de julho vai ser o próximo encontro sobre o capítulo 7º do livro. Ou seja, em julho, né? Primeira quarta-feira de julho, 8h30, a gente vai se encontrar para falar sobre o anseio pela paz, né? O vício da preguiça, que o vício da preguiça, gente, assim, é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muita coisa que chama preguiça e a gente não sabe que é preguiça, tá? E depois o remédio da diligência. Então, eu queria ouvir de vocês agora um pouquinho no chat, se vocês gostaram da aula, se vocês têm alguma dúvida, se ajudou vocês a esclarecer algum ponto. É isso. Muito obrigada por essa aula. Para mim foi muito bom, assim, foi muito, muito bom poder estudar sobre a paciência, fazer um exame de consciência também, pensar, né? Vocês podem ao longo dessa semana pensar, nossa, quais que são os gatilhos que me fazem perder a paciência? É incrível como estamos distraídos pelo mundo, exatamente, né? Muitas coisas parecem naturais, muitas coisas parecem normais. Wesley, acho que o Gui estava batendo na porta. Ele tava. Muitas coisas parecem normais, mas a gente realmente tem esse chamado, né, a nos superarmos, né, e sermos quem Deus espera de nós. Muito grata, muito bom refletir, precisava muito ouvir sobre essa virtude, adorei a aula, obrigada, Ana. Muito obrigada por essa doação, é um tempo muito bem aplicado. E só para dar um spoiler aqui para vocês, a gente já tá programando o lançamento do Devocionário Mini. Spoiler, né? Porque eu sou ansiosa e eu quero contar. Mas a gente vai fazer um devocionário pequenininho, até que é legal para dar de presente, né? Para usar o ano inteiro e que vai ter mais condensadas as orações diárias. Um espacinho também para anotar, vai ser um pouquinho diferente, mas vai ser muito legal, um livrinho assim de oração. Precisava muito ouvir isso. Sou muito agradecida de ter a oportunidade de aprender em ensinamentos de pessoas. Obrigada. Que bom. Então, gente, fico muito contente com a companhia de vocês, tá? Depois que eu subir o vídeo no YouTube, eu conto com vocês também para divulgar para as pessoas, Vai sim. Estão perguntando se o Gui vai estar no Rio amanhã. Vai estar.
Que bom que vocês gostaram da aula. Os exemplos foram ótimos, obrigada. Os exemplos do nosso dia a dia, né, gente? Todo dia tem alguma situação que nos faz perder a paciência. Aula incrível, muito bom, obrigado. Então fiquem com Deus, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.